Direvox, a voz por trás das decisões. Menos ruído, mais clareza, melhor direção. Sou a Pri Landowski e esse é um espaço para a gente falar sobre negócios, liderança, desenvolvimento e, principalmente, as decisões que constroem o próximo ciclo. E hoje eu quero começar com uma coisa que pode até parecer meio contraditória. Tem empresa que quebra depois do melhor ano da história. Parece estranho, né? Porque a gente pensa assim, bom, se a minha empresa, ela está contratando, está crescendo, está vendendo mais, teve o melhor ano da história, ela está cada vez melhor. Só que não necessariamente. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque existe uma grande diferença entre uma empresa que cresceu e uma empresa que se preparou para sustentar esse crescimento. E às vezes, a empresa cresce muito mais rápido do que a estrutura dela consegue acompanhar. Quando aquele improviso, ele funciona muito bem. Eu me viro no improviso, não preciso planejar nada, até parar de funcionar. Porque assim, quando o negócio ele é pequenininho, a improvisação sempre acontece e muitas vezes ela vai funcionar e você vai se sentir bem por isso. Você decide tudo, a equipe está sempre perguntando tudo para você. Tem processo que não está muito claro, mas todo mundo sabe como fazer, como resolver aquilo ali. Tem coisa que está na cabeça de uma pessoa, outra informação que está lá em uma planilha, outra está no WhatsApp. Todo mundo vai meio que se virando, não é? E sabe o que é mais perigoso? Funciona. Por um tempo funciona. Porque o fundador está perto, a equipe é pequena, com ou sem equipe às vezes. Aquele número de cliente ainda é administrável. Quando aparece um problema, alguém corre, alguém resolve e o barco segue. Só que aí a empresa ela começa a crescer. E tá aí. É nesse ponto que eu quero chegar. O que era um improviso pontual começa a virar o jeitinho oficial, o processo oficial para a empresa funcionar. E são coisas completamente diferentes. Porque esse improviso ele pode ter auxiliado aí para construir, né, aquele primeiro ciclo. Mas ele pode não te ajudar realmente a construir o segundo ciclo. A empresa cresce e a estrutura continua a mesma. Vamos pensar numa situação? A empresa aumenta o número de clientes, começa a contratar, criar mais produtos, mais fornecedores, mais dinheiro circulando, mais gente envolvida, mais decisões, mais problemas possíveis, mais responsabilidade. Só que o fundador, ele continua administrando como ele administrava uns 2 anos atrás. Então, o que acontece? A estrutura ela começa a ficar pequena para o tamanho desse negócio. E aí começa aquele desgaste que muitas vezes ninguém entende. Porque você olha para a empresa, ela está vendendo, está crescendo, tem cliente chegando. Então, por que tudo parece mais pesado? Porque crescer também aumenta a complexidade. E eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito pouco. Quando se fala em crescimento, todo mundo gosta de falar de mais vendas, de mais clientes, está crescendo, está aparecendo, tem faturamento, a equipe aumentou. Só que cada mais traz junto aí uma responsabilidade. Mais clientes significa o quê? Maior entrega. Mais equipe, mais liderança. Mais dinheiro significa mais responsabilidade financeira. Mais produtos significam mais operação. Mais oportunidades significam mais decisões. Então não existe um crescimento sem um aumento de complexidade. A pergunta é, a capacidade da empresa, ela está crescendo na mesma velocidade? Faturamento não é maturidade empresarial. E a gente precisa falar sobre isso. E aqui tem uma coisa que eu considero muito importante. Faturamento é importante? Claro que é óbvio. Uma empresa ela precisa faturar. Só que faturamento sozinho, ele não conta a história inteira. Porque eu posso sim faturar mais e ter uma margem pior. Posso faturar mais
e tudo ainda depender ainda mais daquele fundador. Posso faturar mais e ter uma equipe muito sobrecarregada. Posso faturar mais e tá ali perdendo totalmente a qualidade na entrega. Então, às vezes, a sensação, né, ela é falsa de que deu certo porque faturou. E eu gosto de fazer uma outra pergunta diferente aqui. Quanto desse faturamento realmente ficou? Quanto custou entregar? Quanto a estrutura aumentou? Quantas pessoas precisaram ser contratadas? Quanto aquela fundadora, aquela expert precisou trabalhar? Quanto desse resultado eu posso replicar? Porque um bom lançamento, um bom mês, gente, ele não significa um bom modelo de negócio. Um bom ano também não. E isso é importante. Faturamento mostra que o dinheiro entrou. Só que ele não mostra sozinho a maturidade da empresa que produziu aquele resultado. E aí vem uma ideia que eu quero que você guarde agora. E se te der um insight, dá um curtir aqui no vídeo. O crescimento, ele amplifica. Só que ele não amplifica só o que é bom. Ele amplifica aquilo que já existe. Então, pensa aqui comigo. Se você tem um processo bom e aumenta o número de clientes, você tende a ampliar aquilo que já funciona, certo? Agora, se o processo é ruim, você também vai ampliar aquilo. Só que agora o erro acontece mais e mais vezes. Se você tem uma liderança frágil e você aumenta a equipe, você não resolveu o problema. Pode ser que você simplesmente tenha ampliado a quantidade de pessoas dentro de uma liderança que ainda não estava preparada. Se tudo passa pela expert, pela fundadora, e você dobra o tamanho da empresa, o que você acha que vai acontecer? Vai ter o dobro de gente esperando decisão, esperando resposta, o dobro de problema voltando, o dobro de informação chegando e o WhatsApp entupindo, talvez até demais. E eu já tive, acho que assim, gente, umas 2 ou 3 vezes estafa mental por excesso de mensagens no WhatsApp, onde eu não podia nem ver o WhatsApp. Uma das vezes eu cheguei a trocar de número de telefone por conta disso. Então eu costumo pensar assim, o crescimento ele não resolve um problema de estrutura, ele aumenta a escala desse problema. E quanto mais você cresce, mais caro fica aquilo que poderia ter organizado antes. Mas a gente está vendendo mais. E esse é o ponto que confunde muitos empresários. Porque a empresa ela começa a vender mais, mas o caixa continua apertado. E aí vem aquela pergunta. Gente, mas como é que a gente está vendendo tanto e continua sem dinheiro? Vamos olhar. Presta atenção aqui. Para vender mais, você precisou contratar mais? Aumentou o tráfego? Pagou mais comissão? Aumentou a estrutura? Precisou contratar fornecedor de última hora? Teve retrabalho? Precisou fazer desconto? Aumentou atendimento? Aumentou suporte? Porque se a receita ela cresce aí 30%, vamos dizer, mas o custo necessário para gerar aquilo cresce 50%, você não ficou com uma empresa melhor. A empresa não está melhor. Você ficou com uma empresa maior. São coisas diferentes. E eu acho que esse é um dos momentos que a gente, né, como empresária, precisa parar e olhar só para a linha de cima. Porque o faturamento ele é muito sedutor. É gostoso dizer. Batemos recorde. Mas eu quero saber, a empresa ganhou capacidade ou só aumentou o volume mesmo? Outro sinal muito claro é quando tudo fica voltando para a fundadora, para o expert, para a empresária. Quem empreende aqui sabe exatamente do que eu estou falando. É aquela coisa. Pri, pode fazer isso. Pri, como é que eu posso responder aqui? Pri, o cliente reclamou. Pri, você aprova. Aprova. O que eu mais recebo é aprova. Qual o valor que a gente passa? Pri, o que você acha? Pri, tem esse problema aqui. Pri, precisa responder. Pri, só você salva. E quando você vê, o teu dia começou ali com 10 mil prioridades.
E daí você termina o teu dia resolvendo mais 20 mil que você nem sabia que existia quando você acordou. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, que é, se todo mundo ainda precisa de você para decidir, você não tem uma equipe autônoma. Você tem pessoas executando em um único centro de decisão. Veja bem, eu não estou dizendo que colaborador não pode, não deve perguntar. Claro que deve, com certeza. Principalmente quando está começando. A questão é, quando a empresa cresce, esse padrão ele não evolui. Porque equipe não é só número de pessoas. Equipe é a capacidade distribuída. É quando conhecimento, decisão, responsabilidade deixam de existir só na cabeça da pessoa. E aqui entra um ponto que não é só empresarial. Ele também é humano. Porque o fundador, a expert, lançou aquilo, criou aquele negócio fazendo. Essa pessoa correu atrás, vendeu, atendeu e fez coisa que provavelmente ninguém mais faria. E muitas vezes foi exatamente essa característica dessa empreendedora que fez a empresa existir. Então eu não acho justo a gente olhar aqui para centralização e falar: nossa, você centraliza tudo, mas também você não compartilha, você não delega. Não. Às vezes aquilo foi necessário naquele momento. Só que existe uma hora em que o comportamento que construiu a empresa começa a impedir o próximo estágio, o próximo ciclo. E isso acontece muito, eu vejo isso todos os dias. Aquilo que era agilidade vira centralização. Aquilo que era cuidado se torna controle. Aquilo que era envolvimento vira sobrecarga. Aquilo que era, deixa que eu faço, vira um gargalo. E tem uma frase que eu gosto muito nesse contexto. O comportamento que salvou a tua empresa no primeiro ciclo pode ser exatamente aquilo que impede o próximo. Porque uma empresa de outro tamanho exige um fundador em outro papel. Talvez menos executor, menos líder, menos direcionador, mas alguém que pensa capacidade, mas alguém que pensa risco, mas alguém que define prioridade, mas alguém que consegue parar, olhar e falar. Isso a gente vai fazer. Isso a gente não vai fazer. Isso aqui precisa de uma estrutura antes. Isso também é liderança. Tem outra cena que eu vejo muito. A empresa tá lá cheia de gente trabalhando, todo mundo cansado, todo mundo correndo, todo mundo em reunião o dia inteiro, WhatsApp bombando, não para. Projeto aberto, cliente chamando, coisa acontecendo. E aquilo dá uma sensação de que, nossa empresa tá voando. Será? Porque tá todo mundo ali ocupado, você tá ocupado, não significa que tá avançando. Então eu gosto de perguntar, a margem melhorou? A experiência do cliente melhorou? O retrabalho diminuiu? A equipe ganhou autonomia? Aquele fundador, aquela expert, saiu de alguma atividade que não deveria mais depender dessa pessoa? As decisões, elas estão mais rápidas? Existe uma previsibilidade? Ou tá todo mundo só se ocupando e trabalhando mais? Porque, sério, gente, isso muda tudo. Porque tem empresa que cresce em faturamento e perde capacidade de pensar. E aí entra ali numa espécie de ciclo vicioso e a empresa começa a crescer, a complexidade aumenta, começam as urgências voltam para a expert centraliza, fica sobrecarregada, aí para de pensar estrategicamente. E como ela não consegue parar e pensar estrategicamente, o que acontece? Aparecem mais urgências. Percebe? É um ciclo. E se ele não for interrompido, gente, o crescimento começa a virar peso. Então agora vamos voltar lá para a frase do começo. Porque uma empresa pode quebrar depois do melhor ano da história? Porque talvez aquele ano tenha sido justamente o momento em que essa empresa ultrapassou a própria capacidade. Vendeu mais do que sabia entregar. Contratou mais rápido do que sabia liderar.
criou mais produto do que sabia administrar, fez mais investimento do que o caixa podia sustentar com segurança, abriu mais frentes do que conseguia acompanhar. E talvez aumentou ali o custo fixo, acreditando de verdade que aquele faturamento ia continuar crescendo no mesmo ritmo que ela teve naquele ano maravilhoso. E daí vem o ano seguinte e nem precisa dar tudo errado, não. Às vezes a empresa ela nem cai, ela simplesmente ela estagna, para de crescer. Só que agora a folha está maior, os contratos são maiores, os fornecedores estão maiores, os compromissos são maiores, a operação está maior. E aquela estrutura foi montada em cima de uma expectativa de crescimento contínuo. E é aí que a conta começa a aparecer. Então, quando alguém me diz, Pri, a empresa teve o melhor ano da história. Ótimo, mas eu também quero perguntar, o que foi necessário para produzir esse resultado? Foi sustentável? Dá para repetir? Ou teve um monte de gente fazendo um baita esforço que não dá para repetir todo ano? Porque resultado extraordinário, produzido por um esforço extraordinário, não significa necessariamente que você construiu um sistema extraordinário. Às vezes você só teve uma equipe exausta. E aqui está outra coisa que eu aprendi. Muitas empresas esperam a situação ficar muito crítica para daí reorganizar. Aí começa corte desesperado, demissão desesperada, cancelamento de projetos, redução de custo, mudança de processo, renegociação, tudo ao mesmo tempo. E sabe qual que é o problema? Você está no limite, você vai perdendo as opções. É diferente você reorganizar uma empresa quando você ainda tem caixa e reorganizar quando você tem uma conta vencendo na sexta-feira. É diferente você cortar um projeto porque ele não é estratégico e cortar porque simplesmente não tinha dinheiro para pagar. Por isso, direção estratégica tem muito a ver com antecipação. Estratégia é perceber aquilo que, se você continuar ignorando, vai virar urgência depois. E isso vale ouro numa empresa. Agora eu vou falar uma coisa que talvez contrarie muita coisa do que você costuma ouvir por aí. Talvez a prioridade da sua empresa nesse momento não seja crescer. Talvez seja organizar. Talvez seja melhorar a margem. Talvez seja cortar uma frente. Talvez seja documentar processos. Talvez seja reorganizar uma equipe. Sistematizar tudo dentro da empresa com um sistema que realmente traga para você a visibilidade de tudo aquilo que acontece na sua empresa e você realmente fique só decidindo muitas das coisas. Talvez seja contratar uma liderança, talvez seja parar de lançar coisas novas, talvez seja fazer caixa, talvez seja entender onde você, fundadora, expert, empresária, ainda está sendo indispensável sem precisar ser. Isso não significa pensar pequeno, muito pelo contrário. Às vezes, pensar grande significa ter maturidade suficiente para não acelerar uma estrutura que ainda não está pronta. Então, antes de perguntar como eu vou crescer 50% no ano que vem, eu perguntaria, se eu crescer 50%, o que quebra primeiro? Essa é uma pergunta muito melhor, porque ela mostra onde que está o gargalo. Se você dobrar o número de clientes, o que que acontece? Seu atendimento aguenta? Sua entrega aguenta? Seu financeiro, ele aguenta? Sua equipe aguenta? Você aguenta? Porque muitas vezes uma meta de crescimento ou de vendas, ela é muito bonita no PowerPoint, mas a operação que precisa entregar essa meta não existe. Então, como sempre, quero deixar um exercício aqui para você. Pega o último período em que a tua empresa cresceu bastante. Pode ser o último ano, pode ser um semestre, pode ser um lançamento. E olha para duas coisas aqui. O que cresceu? Faturamento? Número de clientes? Equipe? Produtos? Audiência? Projetos? Agora, outra coluna.
O que precisou amadurecer na tua empresa para sustentar isso? Processo? Liderança? Caixa? Gestão? Tecnologia? Indicadores? Autonomia? Critérios de decisão? E aí você compara. Porque se de um lado cresceu muito e o outro ficou praticamente igual, você tem um alerta. E eu quero deixar aqui uma última pergunta para você. Talvez seja a pergunta mais importante do nosso episódio. Se sua empresa crescer 50% nos próximos 6 meses, qual é a primeira coisa que quebra? Não responde o que você gostaria que acontecesse. Olha de verdade. Porque provavelmente é exatamente ali a prioridade do seu próximo ciclo. Então, para fechar, crescer é bom, vender mais é bom, faturar é bom, contratar pode ser bom, ampliar mercado é muito bom. Só que nenhuma dessas coisas significa automaticamente que a empresa ficou melhor. Uma empresa forte não é só aquela que consegue crescer. É aquela que consegue absorver o crescimento sem destruir a margem, a cultura, a clareza, a experiência, a reputação, a equipe e a liderança. Então, antes de você pensar como eu cresço mais, eu quero te deixar uma última pergunta. A estrutura da sua empresa consegue sustentar o próximo ciclo? Ou ela ainda está tentando sustentar o anterior? Cheio de pendências? Porque crescimento não resolve aquilo que você adiou organizar. Na verdade, ela costuma deixar muito mais caro continuar ignorando. Eu sou a Pri Landowski e esse é o Direvox, a voz por trás das decisões. Um espaço para conversa sobre negócios, lideranças, desenvolvimento humano e as decisões que constroem o próximo ciclo. Menos ruído, mais clareza, melhor direção. Até o próximo episódio.